Boa noite a todos. É um prazer eu estar aqui com vocês, né? Eu moro em Salvador e há 1 ano e meio que eu venho vindo regularmente a São Paulo, uma vez no mês. Tenho um consultório aqui, tenho um trabalho em Salvador muito amplo da psicanálise no social. A gente trabalha com a comunidade menos favorecida da Vila de Salvador, da cidade de Salvador. Já atendemos 7.000 pessoas e nossa instituição fez 20 anos agora. Então, acabei de chegar da França, de uma expedição científica, onde eu levei os alunos para conhecerem um pouco dos serviços que fazem um trabalho com a psicanálise no social. Por que é que eu me interessei por esse tema, né? O tema que a gente vai desenvolver hoje é exatamente... Deixa eu ver se eu acertei aqui. Vídeo. A gente vai falar sobre vícios e dependências. É curioso, porque não é dizer não às drogas, aos vícios, é dizer não àquilo que está subjacente a que alguém possa procurar um objeto de destruição para a sua vida. O objeto, ele não tem força alguma. Como diz o nome, é um objeto. A questão é o que ele significa para o sujeito. E é nesse momento que a conexão humana, vamos dizer assim, resgata o sujeito para se encontrar com ele mesmo. E aí eu começo, a partir desse pequeno vídeo, a minha palestra. O vídeo fala sobre a heroína. E a comida? Ela é droga? Em si, o alimento não é uma substância psicoativa. Mas o vínculo adoecido com a comida o transforma em droga. Trata-se de um comportamento tóxico sem droga. E por que este vínculo com a comida é adoecido? E aí eu pergunto a vocês, será que nesse mundo contemporâneo, onde nós estamos vivendo situações de muita solidão, né, muita desconexão uns com os outros, se vincular ao objeto é uma forma de se salvar, é uma forma de se manter vivo? Uma pessoa com 150 quilos, ela está numa pulsão destrutiva, ela não usa heroína, ela não usa cocaína, ela não usa nenhuma droga psicoativa, mas ela faz da comida um objeto droga, porque ela vive para comer, ela não come para viver. Então, no momento que a gente se aliena a qualquer objeto que seja, qualquer um pode virar objeto da adicção. Então, o mais importante que eu gostaria de trazer hoje para vocês é como é que a gente pode lidar com essas questões humanas, não é? Porque todos nós estamos aqui com nossas questões. Não há pessoas, não há seres humanos que não tenham questões. Dúvidas, ansiedades, insatisfações, não é? Sentimentos de fracasso, desejos não realizados. Cada um de nós lida com essas frustrações da forma que pode. Muitas vezes, a aderência ao objeto é uma forma de se sobreviver. Por exemplo, uma vez perguntaram a um grande psicanalista, que é especialista em adictologia clínica, que é uma nova ciência da psiquiatria que trabalha os vícios, por que é que um homem com efizema pulmonar fumava e não queria parar de fumar? Poderia morrer a qualquer momento. E aí o médico dizia, eu acho que ele quer se matar. Ele está querendo se matar. E aí o psicanalista comentou, então dê a ele chumbinho para ver se ele quer morrer. Claro que ele não quer se matar. Ele fuma desesperadamente porque fumar é a única forma que faz mantê-lo vivo. Então ele não é um suicida. O viciado não quer morrer. O viciado quer viver. Mas ele não encontra outra forma de viver que não seja conectado com o objeto do seu vício. Por isso que ele fica tão desesperado quando ele tem a abstinência do objeto. Porque o objeto é um bálsamo. O objeto, ele alivia a dor do existir. Porque existir dói. Todos nós sabemos disso. E aí eu vou começar a falar para vocês por que é que existir dói. Os motivos, a pergunta anterior foi, e por que esse vínculo com a comida é adoecido? Aí eu respondo. Os motivos são inúmeros.
Se retomamos a nossa história de vida, um bebezinho ao nascer já nasce no desconforto. Ao ser formado no útero materno, ele não precisava respirar, as suas narinas estavam fechadas, não precisava comer e beber, porque o cordão umbilical e a placenta davam conta do recado. Então, duas coisas vitais: respirar, comer e beber. Na vida fetal, a gente não tem que se preocupar com isso. Porém, para sair das entranhas maternas, ao vir ao mundo, os pulmões, esses saquinhos murchos, recebem a primeira inspiração. Ela é dolorosa. Dói abrir os pulmões. A partir dali, aquele bebezinho vai precisar respirar e mamar ou morrerá. Acabou a folga. Acabou a folga que não precisa comer, nem beber, nem respirar, porque saiu do meio materno, né, daquele útero, daquela homeostase completa, já se defrontou com coisas para sobreviver. Então, viver é algo trabalhoso. Precisamos estar fazendo 1001 coisas para estarmos vivos. Os olhozinhos do bebê são a boca. Ele degusta o mundo. A visão dele é ainda incipiente. Ele não distingue bem os objetos. Mas, para discernir de que objeto se trata, ele vai degustar o objeto. Pode até ser uma barata. Quando a gente nasce, nossa visão é muito incipiente, muito imatura. Então, a boca são os nossos primeiros olhos. A gente observa o mundo pela boca. Não é à toa que todos os vícios ligados à parte oral são tão complicados. O alcoolismo, o tabagismo, a obesidade, porque esses vícios eles vão realmente tratar de uma área que é uma área muito arcaica, que é a boca. Nós somos uma boca aberta querendo devorar o mundo quando a gente nasce. Vocês já viram um bebê chorando, gritando, querendo mamar, como ele se esguela, como ele abre a boca? Não é? Ele é uma boca gigante, porque ele quer realmente dar conta daquele desconforto. Entenderam? Então, quando alguém adere ao alcoolismo, ao álcool, ele está regredindo a uma fase muito velha, muito antiga, de quando ele não tinha um outro prazer na vida a não ser mamar. Porque qual é o prazer do bebê? Mamar. O bebê não pode fazer compras, o bebê não pode passear de moto. A única coisa que ele pode fazer é mamar, é sugar, não é? A chupeta. Então, é um prazer único. E aí, quando o sujeito regride a fase oral, ele está conectado com o bebê. É como se a gente tivesse bebês gigantes tomando álcool. O álcool é a grande mamadeira, é a grande chupeta. Então, as mucosas bucais, vejam bem, os lábios, gengivas, véu palatino, parte interna das bochechas, são constituídos por um tecido carregado de neurosensores do prazer. Existe muita conexão neuronal, muitos neurosensores que dão prazer. Por isso que comer é algo prazeroso, porque mexe com esses neurosensores. Essas mucosas são do mesmo tecido das auréolas e mamilos, mucosa vaginal e glande do pênis. Não é curioso? É o mesmíssimo tecido. Não é à toa que a questão oral está ligada, muitas vezes, a insatisfações afetivas e sexuais. Porque o prazer é o mesmo. Então, é a mesma, vamos dizer assim, realização cerebral que o sujeito tem. Cadê? E agora? Sendo assim, o prazer que advém do ato de comer pode ter um substrato erógeno. Então, às vezes, a pessoa busca na comida companhia, amizade, afeto, alegria, satisfação. Não é? Chega em casa cansada, depois de um dia chato de trabalho, eu mereço comer aquele bolo, eu mereço esse prêmio, eu mereço este consolo, eu mereço isto que me dá prazer. Não é verdade, gente? Só que nós não estamos ali nos alimentando para viver. Nós estamos investindo emocionalmente naquela fatia de bolo,
como se ela fosse o grande bálsamo da nossa vida. Só que na hora que a gente deglute, já acabou. Porque o prazer é só na boca. Ninguém sabe para onde foi o bolo. A gente sabe que vai aumentar os centímetros da cintura, né? Minutos de prazer e horas na esteira. Não é verdade? Mas aquele momento de prazer inicial, ele é muito rápido. O adicto significa escravo em latim ao alimento, é aquele que vive para comer e não elegeu nenhum outro objeto fonte de prazer. Ao invés de comer para viver, a comida está vinculada ao desejo e não à necessidade. E aí eu quero dizer a diferença entre desejo e necessidade. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Necessidade é algo que a gente precisa satisfazer. Se estamos com fome, precisamos comer. Se estamos com sono, precisamos dormir. Se estamos com sede, precisamos beber líquidos. Necessidade é algo natural. Desejo não é necessidade. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu estou querendo uma coisa, comer uma coisa, eu não sei nem o que é. Né? Se é doce, se é salgado. É uma coisa. Que coisa é essa? Porque com certeza não é aquilo. Vocês entendem? O desejo é de outra ordem. Então a comida passa a ser uma fonte de prazer, de desejo e não de necessidade. E é nesse momento que ela pode virar um vício e um comportamento tóxico. Então, droga não é apenas a substância psicoativa. Qualquer coisa pode ser droga. Eu tive uma experiência na França extremamente impactante. Entrei num hospital para visitar um setor de viciados, né, de pessoas usando substâncias psicoativas, e me defrontei com os pacientes esquálidos, né, rapazes e moças pesando 40 quilos. Pensei que eram aidéticos. Perguntei ao meu colega, que estava comigo, perguntei, vocês trabalham também com soropositivos, com pacientes aidéticos aqui no hospital? Ele disse, não. E essas pessoas tão magras aqui nesse setor? Ele disse, são potomaníacos. Potomaníacos? Nunca tinha ouvido falar isso. Ele me explicou. Potos, em grego, é água. Água potável. São pessoas viciadas em água. Elas bebem 14, 15 litros de água e entram em óbito. Porque a água é um solvente universal. Se você bebe 14 litros de água por dia, a partir de 10, você dissolve os órgãos internos. Desorganiza o equilíbrio eletrolítico e é morte na certa. Pensem bem, a água é inodora, incolor e sem sabor. E pode ser objeto de adicção. Imagina o resto. E eu fiquei chocada, porque eles ficavam internados no hospital e no banheiro não havia torneira, porque eles bebiam água da torneira. O banho era monitorado pelos enfermeiros. Até o vaso sanitário não podia ter aquela aguinha no fundo, porque eles também bebiam. Então, era uma coisa assim de cortar o coração. Você veja aonde o ser humano pode chegar. O ser humano submetido ao objeto, seja ele qual for, leva à destruição. Ele chega à destruição. Então, potomania é uma aderência, né, é um vício por água, que é uma coisa que, em princípio, faz parte da vida e a gente precisa para viver. Mas, como? Coisa de europeu. Né? Mas a potomania existe em vários países. Né? A gente tem no Brasil também, só que as pessoas não têm essa percepção, que já é um vício. Há pessoas que chupam gelo muito, vivem com pedras de gelo na boca, e pode ser já um indicativo de um início de potomania. É porque a gente não se apercebe que isso pode ser um problema. No vídeo, fica claro que são as circunstâncias que fazem a conexão estreita com o objeto droga. Faltam outras conexões psíquicas com sujeitos e outros objetivos que irão dar prazer. Até os ratinhos, quando estavam no paraíso dos ratos, no parque dos ratos, eles não queriam mais beber a água que tinha droga, porque eles estavam abastecidos dos relacionamentos entre os ratinhos. Os soldados do Vietnã não viraram
heroinômanos ao voltar para os Estados Unidos. Nenhum deles se vinculou mais à heroína, só enquanto estava no campo de batalha. O que prova que o problema não é a droga. O problema é o que está por trás da droga. Que falta é essa que o ser humano não consegue dar conta, que ele se associa a um objeto, querendo que esse objeto responda à sua necessidade de sujeito? E é essa questão que eu trago para vocês. A comida, como objeto arcaico e infantil, entra em cena como um objeto imprescindível para a vida da pessoa. Ela abre mão de outros prazeres e se encarcera dentro de um corpo disforme. Há pessoas que chegam a 200, 300 quilos, né? A gente vê na TV, pessoas que têm que fazer cirurgia para tirar 40, 50 quilos de pele, pessoas que arriscam a vida, né? Que estão completamente presas dentro de uma cela, que é o seu próprio corpo, cuja chave da cela está no bolso, e elas não conseguem acionar, né? Abrir a porta dessa prisão. Por que alguém faz isso consigo mesmo? Por que alguém perde o primeiro amor, que é o amor próprio? Por que alguém destrói o corpo? Por que alguém come desesperadamente a ponto de o médico dizer: você está com colesterol nas alturas, você vai ter um infarto, e a pessoa não quer nem saber, continua comendo picanha? O médico diz: seus triglicéridos estão altíssimos, a glicemia está alta, e continua comendo doce. O que faz alguém abrir mão do cuidado consigo mesmo? O que faz alguém colocar como mais importante o objeto em detrimento do sujeito? Vou falar uma metáfora para vocês. Imaginemos um navio que naufraga em pleno Oceano Atlântico. A população cai na água, a tripulação toda, os passageiros. Distribuem boias. As pessoas pegam as boias. Mas as boias vão fazer não afundar, mas elas vão morrer de sede, arrodeadas de água, mas é água salgada, de sol, de insolação. E as que nadam podem chegar numa próxima ilha. Então, pegando a metáfora disso, os objetos são boias que impedem o sujeito de nadar. Ele fica agarrado com a boia e vai morrer. Porque o ato de nadar é privilegiar a subjetividade, o esforço de cada um. Porque a dor do existir é algo inerente ao ser humano. Como eu falei, existir dói. Desde a hora que a gente nasce até o final. Sempre vai ser complicado. Sempre vai ter dificuldades. Sempre vai ter desafios. Vai ter dias mais tristes, dias mais alegres, dias mais estressantes, dias mais desesperadores. Faz parte. É do humano. Senão seríamos completamente divinos, não somos? Somos humanos, marcados pela finitude nesta terra. Não na vida após a morte, que nós sabemos que teremos, né? Todos nós temos essa certeza que isso aqui é muito rápido. Mas, enquanto estamos aqui, temos que dar conta. Afinal de contas, estamos aqui. Então, como melhorar esta vida aqui na Terra? Como as roupas não cabem, não é? Para aquele obeso de 150 quilos, 140, 150, 170, o local favorito de um shopping será sempre a praça de alimentação. As roupas são algo proibitivo para quem está com 150 quilos. O mundo se reduz a poucos prazeres. Não pode mais fazer um esporte, não pode mais cruzar as pernas, não pode amarrar o tênis, não pode se abaixar, a mobilidade é mínima. Então, o prazer continua este ciclo vicioso, não é? De comer cada vez mais e de engordar cada vez mais e ficar cada vez mais aprisionado naquele corpo, não é, que realmente traz doença e problemas de toda natureza. Estou falando da comida, porque comida, em princípio, não é droga. É um comportamento tóxico, mas depois eu vou falar de outras questões, tá? Não vou ficar na comida só, não. A vida vai gravitar em torno da comida, que toma o lugar de um pensamento obsessivo e repetitivo. Começa, então, a saga de inúmeras dietas. Como virar um gourmet?
aquele que degusta um bom jantar harmonizado com parcimônia e abandonar a vida de um gourmand, que é o guloso, né? Aquele que não seleciona os alimentos que coloca na boca. Porque comer não é problema algum, comer é um grande prazer, né? A gastronomia está aí, a comida pode ser algo extremamente elegante, extremamente bonito, né? Existe toda sorte de ritual no ato de comer. Ser gourmet não é problema algum. O problema é isto tomar lugar de outras coisas. Vocês estão entendendo? Está claro? É quando aquilo que é para o deleite do prazer vira uma coisa que em psicanálise chama-se gozo. Não é orgasmo. Gozo é o prazer no desprazer. A coisa está tão ruim e a pessoa continua naquela coisa ruim. Entenderam? Então, ela está vivenciando uma experiência de gozo, não é uma experiência de prazer. A primeira coisa é perceber o que a comida metaforiza na nossa vida. O que é que ela simboliza? Companhia, afeto, carinho, amparo, proteção. Porém, isso é um eixo imaginário. Ele não tem consistência, porque nunca ela estará fazendo esse papel. Entenderam, gente? Então, aquela fome que o sujeito tem, aquela fome avassaladora, é fome de outras coisas. É uma demanda de outros sentimentos. Mas ele interpreta tudo como fome. O obeso interpreta tudo com a necessidade de comer. Frio, ele come, ao invés de se agasalhar. Solidão, ele come, ao invés de ligar para alguém. Sede, ele come, ao invés de beber água. Vocês entendem? Há uma interpretação de que tudo é fome. As coisas mais díspares são interpretadas como fome. Ele está morrendo de frio, era botar um casaco mais potente, mas não, ele vai na geladeira. Porque aquele desconforto da temperatura, ele interpreta como bebê, que abre a boca e só quer a mamadeira, é igual. Então, a obesidade é uma regressão a uma fase muito antiga da nossa vida. Para romper um círculo vicioso e transformá-lo numa reta com início e fim, é preciso cortar o círculo. Vejam bem, o círculo, o que é o círculo? É uma reta que a gente juntou os dois pontos, né? Para virar um segmento de reta, tem que dar uma tesourada, virou uma reta. Porque o círculo não tem início nem fim. É como o sujeito fica com o seu objeto de adicção. E onde fica a tesourada? Que intervenção pode ser feita para que o sujeito entenda o início e o fim do seu processo? Às vezes, são necessárias situações de saúde graves para caírem a ficha. Um infarto, tem que fazer dieta. Passa por um câncer, tem que fazer dieta. Passa por um acidente, uma cirurgia complicada, tem que emagrecer, senão morre. Então, às vezes, é necessário chegar em situações muito limites para que as fichas caiam. Mas o que está submerso nas camadas de tecido adiposo é um pedido de socorro mudo. É uma demanda de amor e de amor próprio. É o primeiro amor. Entenderam, gente? Então, na realidade, as pessoas que estão nessa situação de obesidade mórbida, elas estão precisando de muita ajuda. Elas estão precisando de muita continência, de muito acolhimento, porque elas estão viciadas numa coisa que é normal, que é comer. Mas, para elas, aquilo é algo de uma importância avassaladora, e por isso elas estão para morrer. Porque o objeto virou senhor delas, e elas escravas. Certo, gente? É meio forte falar essas coisas, que a gente nunca pensa que a coisa é tão impactante, mas é, não é? Porque, às vezes, a gente vê alguém mais cheinho, mais gordinho, e a gente pensa assim, poxa, será que essa pessoa vai conseguir emagrecer? Mas essa pessoa pode chegar a 200 quilos, se continuar daquele jeito, e pode chegar a óbito. Então, se nós tivéssemos uma Ferrari 2017 na nossa garagem, nós colocaríamos gasolina adulterada ou azul no tanque da Ferrari. Nós cuidaríamos do tanque da Ferrari. E por que que o corpo, que seria o nosso tanque, o nosso estômago, aquele sujeito bota tudo que não presta para dentro? Essa gasolina adulterada, acabada,
Como é que essa máquina vai funcionar legal, comendo tudo que não presta? Né? Essas comidas rápidas, né? Os fast foods, com muita gordura, com tudo que faz mal. Então, por que o sujeito não cuida daquilo que só temos um, porque não temos um corpo estepe? Acabou esse, não tem outro. Nós não temos um corpo pneu-socorro. Né? Se esse danificar, já foi. Não pode substituir. E por que o sujeito não cai em si, que está se matando, se suicidando com um garfo e faca? Não está se matando com revólver. É um garfo e uma faca. É uma morte lenta. Está se matando dia a dia, devagarzinho, piorando as taxas das dislipidemias, ficando cada vez mais intoxicado. Né? A palavra celulite é uma célula inflamada. O corpo cheio de celulite, cheio de gordura, são células inflamadas, porque estão sobrecarregadas de toxinas. E o sujeito vai se destruindo. Assim o obeso faz com o seu corpo. Ele o destrata, maltrata, descuida dele, minimiza a sua importância. Sem o amor próprio, estamos irremediavelmente incapacitados de amar os outros, que também não respeitarão o nosso desrespeito por esse invólucro que abriga a nossa alma. Afinal de contas, nós não somos só um cérebro, nós temos um corpo. E precisamos cuidar dele. E se nós, que somos o dono dele, não cuidamos, quem vai cuidar? E por que alguém se distrata a esse ponto? Essa é a grande questão. Por que alguém chega a esse ponto, gente? Por que alguém chega a buscar a própria destruição? Por que alguém passa a se desamar, não digo se odiar, mas se desamar, de tal maneira que não seja importante cuidar de si, nos mínimos detalhes? Por que alguém passa a se desvalorizar todos os dias da vida e achar que todo mundo é melhor do que ele, e se depreciar, e não se cuidar, e se distratar? Essa é a questão que nós vamos discutir hoje. Então, voltei aqui. Então, comida, vício ou prazer? O prazer é cuidado, frugalidade, liberdade, parcimônia, temperança, elegância, harmonia e beleza. O vício é escravidão, dependência, aprisionamento, excesso, desequilíbrio, descuido, deformidade, desarmonia. Vício é um gozo, não é prazer. É prazer no desprazer. É ficar refém do objeto e se esquecer da própria subjetividade. O prazer leva a eros, que é a pulsão de vida, de construção. O gozo, que é o prazer no desprazer, leva à morte, tânatos, que é a pulsão de morte, de destruição. Vocês escolhem o quê? Escolhemos vida ou escolhemos morte? Os objetos da adicção, eles nos levam à submissão a eles. Eles viram imperadores. E os adictos são súditos daqueles objetos. Eles viram senhores e os adictos são escravos. Na Grécia Antiga, os grandes senadores, os grandes homens da época, eles tinham adictos ao redor deles que significavam escravos. Então, a adictologia é escravidão. E por que se vincula tanto a esses objetos da compulsão? Então, o ponto que a gente quer tratar hoje é o vício como disfarce da depressão. O mundo contemporâneo está com dois grandes problemas: depressão e compulsão. As pessoas estão deprimidas e ficam compulsivas para sair da depressão. E quando ficam compulsivas, ficam deprimidas. Como se fossem dois pratos de uma balança, não é? Contemporânea, que é o mal do século XXI. Tivemos, no século XIX, a tuberculose, no século XX, o câncer, no século XXI, as doenças psíquicas. Nunca se teve taxas de suicídio tão altos. Nunca se teve tanta doença psíquica como hoje.
depressão, pânico. Sempre a gente encontra alguém próximo. Ah, fulano está com depressão. Ah, ele teve pânico. Está afastado do trabalho, teve síndrome do pânico. Fulano acabou de sair da depressão. Como se fosse uma coisa corriqueira. E a pergunta que a gente tem que fazer é, por quê? Nós hoje podemos chegar a 90 anos facilmente. Há um mês atrás, lá na minha cidadezinha de Aracaju, que eu sou de Aracaju, eu fui ao centenário da minha professora do 3º ano primário. Ela lúcida, recebendo os alunos, completando 100 anos. Uma coisa linda de se ver. Hoje, se chega aos 100, porque nós temos saneamento, vacinas, não é? Água potável. Temos todas as condições, não se morre mais de peste negra, não se morre mais de parto, não se morre mais nas guerras. Porque na Idade Média, a idade média das pessoas era 35 anos. Uma pessoa com 40 anos já era um idoso. Hoje a gente vive bastante. Fui na França, semana passada, estava em Paris, conheci uma senhora, uma pesquisadora, 93 anos. Uma pesquisadora da Universidade de Paris, escritora, 93 anos, dona Marie Claire. Ela saiu do lugar que eu estava jantando para pegar o carrinho dela, dirigindo. Uma coisa incrível, cheia de alegria, cheia de pulsão de vida, de planos. Então, hoje nós conseguimos viver mais cronologicamente, mas de forma paradoxal, estamos vivendo mais, mas estamos, às vezes, vivendo pior, com mais doenças psíquicas. Tem-se mais tempo para adoecer. E o que é que nós podemos fazer com isso? Então, a grande questão é o que é que faz esse panorama que nos acomete no dia a dia. E nós temos uma hipótese. É uma hipótese que a psicanálise trabalha, que, na minha percepção, fica muito ligada ao amor cristão, que é o amor de transferência. A psicanálise é uma clínica dos afetos. Quando um paciente confia em mim, ele está apostando que eu vou dar solução a uma questão que ele não resolve. E para isso é necessário confiança. Para isso é necessário entrega. Para isso é necessário que ele se sinta acolhido, né? Se sinta amparado, confortável, para poder falar do que tem de mais íntimo na vida dele. E essa escuta é uma escuta amorosa. Mas é uma escuta amorosa, um amor ágape, um amor acolhedor, um amor que não busca outra coisa senão o bem do outro. Porque o analista tem que ser abstinente e neutro no seu ato de amar. Porque ele não pode se envolver com o paciente. Ele tem que ser um bisturi esterilizado para fazer uma cirurgia e não uma faca de cozinha enferrujada. Porque, infelizmente, eu tenho colegas que são verdadeiras facas de cozinha. E termina dando errado na escuta do paciente. Entendem? Então, o que é isto? Por que é que alguém precisa, não é? Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso de analista porque eu tenho vários amigos. Ótimo. Ter amigos é terapêutico, mas ter amigos não é psicanálise. É bom conversar com amigos no barzinho, é bom ir na casa dos amigos contar os problemas, mas não é um ato analítico. Não é um ato que o sujeito se interroga sobre a sua própria história. E ele só pode fazer isso diante de alguém que oferece uma escuta abstinente e neutra para que ele encontre o seu próprio caminho. Então, por que é que alguém chega a este ponto de precisar de uma ajuda? E aí vem a questão que eu quero trazer. O que está na base de toda essa doença psíquica é algo muito claro. Nós fomos amados antes de amar. Alguém decidiu que a gente estaria aqui. Todos nós aqui viemos porque um casal quis ter um filho, que somos nós. Ninguém aqui organizou seu próprio nascimento. O nosso nome, cada um pense no seu nome. Será que eu escolheria ser Mônica? Poderia ser chamada Patrícia? Talvez gostasse de ser mais Patrícia do que Mônica. Eu não escolhi meu nome. Alguém escolheu meu nome. E a partir daí, a minha identidade, que eu vou levar até o final da vida, não foi escolhida por mim. Então, os nossos pais, eles nos amaram antes de nós aprendermos a amar. Eles também nos rejeitaram antes da gente aprender a rejeitar.
Então, nós fomos plasmados pelo outro, que são o outro matriz, pai e mãe. Então, isso marca a nossa existência. De que forma? Há pessoas que ouviram desde a infância. Depois que você nasceu, eu não tive sossego. Minha vida se transformou no inferno. Vocês acham que esta pessoa não vai ter um sentimento de culpa na sua vida adulta, que ela foi responsável pelo sofrimento da mãe? Vocês já ouviram isso? Por quê? A nossa autoestima é construída de fora para dentro. São as palavras que eu ouço sobre mim que vão construir a percepção que eu tenho sobre mim. Se meu pai e minha mãe, que são objetos de veneração, são os meus heróis, figuras de autoridade, dizem que eu não vou ser ninguém na vida, como é que eu vou conseguir ser? Vocês já pensaram que nós pais, nós construímos uma coisa muito importante, que é o patrimônio psíquico dos nossos filhos? Isso é muito mais importante do que o patrimônio material. Somos nós que construímos a autoestima do nosso filho, a autoconfiança, a autoimagem dele, a partir do que a gente diz, a partir do que a gente fala, a partir do que a gente viabiliza para ele. Então, a gente vai dar a ferramenta para ele ser um sujeito, completamente resolvido na vida adulta, ou alguém eternamente ancorado numa sensação de menos-valia, precisando fazer um tratamento depois para ressignificar uma história tenebrosa. E o que é isso, gente? Falta de quê? De amor. Daquele pai que foi tão maltratado pelo próprio pai que não soube fazer diferente. Maltratou de novo. Nós somos frutos de uma cadeia repetitiva que vem da nossa ancestralidade. Foi o avô que maltratou o pai que maltratou o filho que vai maltratar o neto, e por aí vai. Por quê? O sujeito só dá o que recebe. E nessa cadeia de repetição negativa se plasmam as faltas, a dor do existir que faz acionar a relação com os objetos. Eu nunca atendi um adicto que tenha tido uma infância maravilhosa. Sempre é uma infância muito sofrida, muito dolorida, ou uma adolescência terrível. Uma sensação de desamparo, de não ser compreendido, uma solidão muito grande, porque ninguém adere a um objeto à toa. Quando o sujeito está bem com ele mesmo, ele não precisa do objeto. Entenderam, gente? Então, essas campanhas antidrogas são todas furadas. Não é dizer não à droga. Diga não à falta de amor nas famílias que fizeram os filhos usaram drogas. Digam não à falta de capacidade de construção de patrimônio psíquico positivo que os pais não tiveram para que o filho buscasse a droga. A droga é um objeto. Não adianta dizer não à droga. É o que está por trás da droga, de qualquer droga, seja ela comida, bebida, substância psicoativa, trabalho, o workaholismo, o trabalho pode ser droga. Alguém que não faz outra coisa na vida a não ser trabalhar e que se limita a trabalhar como o único objetivo da existência, também transformou o trabalho num senhor. E ele é escravo do trabalho, a ponto de passar mal nas férias, porque tem que voltar correndo para o trabalho. Tudo que nos aliena é droga. Tudo. Amor é droga. Se o sujeito é alienado no amor, que não pode viver sem um objeto amado, ele está adicto a alguém. Porque na hora que esse sujeito partir, ele não vai ter sentido para a própria vida. Tudo que é demais é sobras, já dizia minha avó. Então, amar demais é ruim, não é? Trabalhar demais é ruim, esportilismo, esporte demais é ruim. Tem pessoas que estão viciadas em academia, existe a vigorexia, que é uma doença de necessidade de aumentar a musculatura de uma forma excessiva, a ponto da pessoa tomar hormônio de casa de produto veterinário. Há rapazes que tomam hormônio de equino para aumentar o bíceps e tem como consequência câncer de próstata.
Porque esses hormônios animais, eles causam câncer. Eu já atendi jovens, né, com problemas de câncer de fígado, que veio de vigorexia, necessidade de aumentar a musculatura. Isso também é uma adicção. Adicção à academia. Adicção aos esportes radicais, para ter muita adrenalina, para ficar-se no fio da navalha, né? Um alpinista sem proteção. Por que necessita desse frisson todo? Por que necessita dessa endorfina toda? Por que necessita de viver nessa adrenalina toda? Também é droga. Adição ao risco, adição aos jogos de azar, adição às loterias, adição aos jogos eletrônicos, às intoxicações eletrônicas, adições à internet, a web addiction. Nós temos agora uma rede, né, aditiva, que pode ser extremamente negativa para o sujeito se usada de forma inadequada. A internet traz coisas maravilhosas, mas o excesso é droga. Adição às redes sociais é droga. Adição ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, ao Snapchat, ao WhatsApp. Não conseguir viver sem um celular. Não tem objeto mais aditivo contemporâneo do que o celular. Virou uma célula a mais no nosso corpo. E se a gente sair de casa sem essa célula, a gente fica desesperado. Porque tem que voltar para pegar o celular. Porque parece que não vai conseguir se comunicar com ninguém. É uma sensação de desamparo terrível. Porque tem que estar ligado com o mundo inteiro. Porque senão não existe. Isso também é uma intoxicação. É uma intoxicação eletrônica. Já estão sendo feitos estudos sobre a queima de neurônios de jovens que estão adictos aos jogos eletrônicos e estão perdendo massa cognitiva. Há uma estatística que diz que, se continuar assim, teremos Alzheimer a partir de 40 anos, daqui a algum tempo. Porque a gente está deixando de usar a massa cinzenta. Porque ninguém lê mais. Ninguém pega um livro para imaginar uma cena. Quer ver? A tela. As conexões neuronais estão empobrecidas. Tem consequência. Se é excesso, é droga. Vocês entendem? Então, a gente tem que pensar o que é que está por trás disso. Porque considerar essas adicções todas, nós sabemos que elas estão aí, não é novidade. Nós conhecemos todas, sabemos de todas. Mas como nos cuidar para não nos deixarmos ser capturados por esses objetos? Vocês entendem? E hoje é o meu desafio aqui com vocês. Então, eu pensei, né, vocês ficaram muito atentos, quero até agradecer, né, que vocês foram muito obedientes, e vocês sabem que a palavra obediência vem do latim obiaudirem, que significa escutar com atenção. Vocês foram muito atentos. Isso me ajudou a pensar. E eu sempre digo que quando eu faço uma palestra clínica, eu não faço uma palestra. Se vocês forem 100 pessoas, sei lá quantos vocês são 101 palestras, cada uma pegou a sua palestra. Cada um de vocês, eu tenho certeza que fez os links necessários que deveriam ter feito com as palavras que eu falei. Vocês se lembraram de cenas, vocês se lembraram de pessoas, vocês se lembraram de épocas da vida de vocês. Vocês fizeram várias conexões e se implicaram e fizeram um mergulho subjetivo. Por isso que é uma palestra que tem um viés clínico. E eu teria 3 perguntas para vocês anotarem. A primeira pergunta: eu me enxergo com algum tipo de adicção? Dizendo a vocês que todos nós podemos ser adictos. Eu me enxergo com algum tipo de adicção? É a primeira questão. A segunda questão: eu consigo descobrir porquê dessa adicção? Ou seja, eu consigo fazer uma ponte com algum fato da minha vida, algum momento da minha vida, alguma situação da minha vida que fez eu precisar daquele objeto, seja ele qual for. E terceiro ponto: eu consigo, dentro de mim, encontrar forças para ser maior do que o objeto e criar um objetivo, abrir mão do objeto por um objetivo.
Vejam que a palavra é parecida, né? Objeto e objetivo. E vou até falar uma coisa muito importante para vocês, é o jogo de futebol. No jogo de futebol, a bola é um objeto. Se a gente colocar 22 bolas, não tem jogo. Cada jogador vai ficar com sua bola. O jogo acontece porque 21 não tem bola e um tem a bola. Mas o que é que marca o jogo? O gol. O que é que significa gol? Objetivo. O importante não é a bola. O importante é a bola dentro da trave. Porque o objeto, ele não é nada. Mas o objetivo nos sustenta na nossa subjetividade. Certo? Recapitulando. Eu me encontro em algum tipo de adicção, eu consigo fazer um link, porque isso começou, e eu tenho forças para abrir mão disso. São 3 perguntas muito importantes, porque a partir daí, vocês vão encontrar muitas outras questões para fazer. Quando o último psicanalista esteve aqui, eu falei como é importante termos bons profissionais, sermos atendidos por bons profissionais. Vocês lembram? Então, quero falar uma coisa que eu pensei logo na manhã seguinte. Que privilégio é termos um psicanalista que conhece o Criador. Né? Que privilégio, que privilégio. Que privilégio quando nós somos atendidos por alguém que não só conhece a matéria bem, mas conhece o Criador. E eu queria, antes de nós dividirmos, fazer uma colocação que ela fez logo no comecinho através do filme. Nós não estamos nos celebrando para pararmos de querer o nosso objeto. Nós estamos aqui para termos conexão. Não é isto? Termos conexão. Hoje, Mônica, faleceu uma pessoa muito querida de uma família muito querida. Na verdade, a segunda pessoa dessa família. E eu tive o privilégio de estar lá. Mas se eu não estivesse lá, eu não faria. Eu fui lá porque eu quis, porque a pessoa estava com a família celebrando. E várias vezes, quando eu vejo vocês nos grupos de passos, tomando café juntos, comemorando aniversário, quando eu nos vejo nos grupos de apoio, abrindo coisas que nós não abrimos em outros lugares, quando a gente sai da nossa jaula e quando a gente encontra um outro ser humano, eu amo o celebrando, porque aqui é o lugar da minha família. Não importa se vocês são em 100, 200, 300, tem o meu grupinho ali de 15, que eu posso abrir as minhas questões. E quando eu estou aqui em cima, eu não sou a psicanalista necessariamente. Eu sou a Roseni, celebrante. Esse lugar é de ouro. Esse lugar é lindo.